Bom, nós estávamos falando sobre, né, que o Aulo estava explicando sobre o material leve e plástico que eles, né, necessitam para a materialização. E aí ele diz que podemos dividi-los em 3 elementos essenciais em nossa rápida noção do serviço, a saber, fluidos A, representando as forças superiores e sutis da nossa esfera. Então, fluidos, forças deles, desencarnados. Fluidos B, definindo os recursos do médium e dos companheiros que assistem. Nós. Fluidos C, constituindo energias tomadas à natureza terrestre. Os fluidos A podem ser os mais puros e os fluidos C podem ser os mais dóceis. No entanto, os fluidos B, nascidos da atuação dos companheiros encarnados e muito notadamente do médium, são capazes de estragar os nossos mais nobres projetos. Nos círculos, aliás raríssimos, em que os elementos A encontram segura colaboração das energias B, a materialização de ordem elevada assume os mais altos característicos, raiando pela sublimidade dos fenômenos. Mas, onde predominam os elementos B, nosso concurso é consideravelmente reduzido, porque nossas maiores possibilidades passam a ser canalizadas na dependência das forças inferiores do nosso plano, que afinadas aos potenciais dos irmãos encarnados, podem senhorear os seus recursos, invadindo o seu campo de ação e inclinando suas experiências psíquicas no rumo de lastimáveis desastres. Ou seja, o médium, sendo dominado com sintonia com entidades menos esclarecidas, vai fazer com que esse trabalho tende a ser um show e não um trabalho de ajuda. As explicações não poderiam ser mais claras. Queríamos saber mais, mas Garcês, um dos técnicos espirituais do serviço, veio até nós pedindo auxílio magnético a Aulus. O campo fluídico na sala ficou demasiado espesso. Os pequenos jatos de força ectoplásmica, arremessados até lá em caráter experimental, tornavam ao gabinete, revelando forte teor de toxinas de variada classificação. Ou seja, eles mandavam ectoplasma da outra sala para o trabalho e elas voltavam contaminadas pelos encarnados. Por isso que ele veio pedir ajuda. As 14 pessoas reunidas no recinto eram 14 caprichos diferentes. Não havia ali ninguém com bastante compreensão no esforço que se reclamava no mundo espiritual, e cada companheiro, ao invés de ajudar no instrumento mediúnico, pesava sobre ele com inauditas exigências. Em razão disso, o médium não contava com suficiente tranquilidade. Parecia um animal raro, cutucado por múltiplos agrilhões, tais os pensamentos descabidos de que se via objeto. Então, né,
Ele está dizendo que o médium estava sendo atingido pelas flechas dos pensamentos dos outros. Sim, os pensamentos são flechas e atingem as outras pessoas. Se esses pensamentos não são bons, os outros se sentem mal. Assim como quando eles são bons, a gente se sente, o outro, né? Se sente bem. E o assistente falou preocupado: não atingiremos então a materialização de ordem superior. De modo algum, informou Garcês com um desapontamento. Teremos tão só o médium desdobrado, incorporando a nossa enfermeira para o socorro às duas irmãs doentes. Nada mais. Não dispomos de concurso preciso. Aulos atendeu à solicitação que lhe era dirigida e auxiliou magneticamente a transferência de certo coeficiente de energias do vaso físico ao corpo perispiritual, que se mostrou vivamente reanimado. Desculpa. Então, Aulos foi buscar energia para dar uma injeção de ânimo, de energia mesmo, né? O corpo da médium sente essa retirada de energia, mas é necessário para que a ajuda aconteça, já que não está tendo ajuda dos encarnados. Continuando, o veículo de matéria densa no leito desceu às mais funda prostração, mas o médium, em seu perispírito, mostrava maior vitalidade e maior lucidez. Amigos espirituais o envolveram em extenso roupão ectoplásmico e a enfermeira se uniu a ele, comandando os seus movimentos. Gente, esse roupão ectoplásmico é o que vai fazer com que ali apareça a imagem da enfermeira. E é o que os assistentes vão ver. Existem casos, parece que nos Estados Unidos aconteceu isso, né? Aparecia aquele roupão ou lençol branco assim, e só aparecia o rosto daquela pessoa que ia ajudar ou que ia dar um depoimento no caso de um assassinato que não foi bem foi um acidente, alguma coisa assim. Existem alguns casos, se a gente procurar, que a gente vê. Então não há uma materialização do corpo todo, tá? Bom, vamos lá. O médium, mesmo ausente do corpo carnal, se achava controlado pela benfeitora, à maneira de um médium psicofônico, diferenciado apenas pela roupagem singular, estruturada com apetrechos ectoplásmicos imprescindíveis à permanência dele no recinto, onde explodiam pensamentos perturbados e inquietantes. Vendo-o caminhar inseguro, abraçado pela enfermeira que o movimentava para o serviço assistencial, Hilário sussurrou para o nosso orientador: o médium está consciente durante o fenômeno? Fora do corpo, sim, mas possivelmente não guardará qualquer lembrança. Logo regresse ao campo físico. Meu colega ainda perguntou, né? Nós o vemos avançar com indumentos materializados e sob a orientação da enfermeira amiga. Entretanto, nessas condições, caso alimente qualquer desejo menos digno, pode interferir no trabalho prejudicando-o? E Aulos respondeu: perfeitamente. Ele está sob controle, mas controle não significa anulação. Qualquer impulso infeliz do nosso companheiro correrá por conta do serviço. Daí a inconveniência das atividades dessa espécie, sem alto objetivo moral. O medianeiro das curas, enlaçado pela entidade generosa,
alcançou o estreito aposento, exibindo a roupagem delicada, semelhante a uma túnica de luar, emitindo luz prateada. Aquela roupagem que a gente falou agora, né? No entanto, à medida que penetrava a atmosfera reinante do recinto, a claridade diminuía, chegando a quase apagar. Então, ele saiu com uma luz prateada e chega na outra sala, né? Com essa luz quase apagada por causa da energia dos companheiros que estavam ali. Diante do nosso olhar indagador, o assistente esclareceu. A posição neuropsíquica dos companheiros encarnados que nos compartilham a tarefa no momento não ajuda. Absorvem os nossos recursos sem retribuição que nos indenize, de alguma sorte, a despesa de fluidos laboriosamente trabalhados. Vejamos, né, que de certa forma, Aulus estava reclamando por causa do grande trabalho que eles tinham por conta da falta de ajuda dos encarnados presentes. Não vou dizer reclamando, mas ele estava observando o óbvio, né? A convite do orientador, penetramos a sala. Evidentemente, escuras emissões mentais esguichavam contínuas, entrechocando-se de maneira lastimável. Ele está descrevendo o que está acontecendo com o ambiente por causa dos encarnados. Os amigos, ainda na carne, mais pareciam crianças inconscientes. Pensavam em termos indesejáveis, faziam petições absurdas, no aparente silêncio a que se acomodavam irrequietos. Então, o silêncio não é só verbal. Temos que silenciar a mente, os pensamentos ruins, os pensamentos baixos. Eles atrapalham muito, tanto que André, ele deixa bem claro isso, né? Ele sublinha essa parte para nos chamar a atenção. Exigiam a presença de de afeições desencarnadas, né? Essas pessoas ficavam pensando, fulano podia estar vindo, né? Bom, então eles exigiam as afeições desencarnadas sem pensarem na oportunidade e no merecimento imprescindíveis. Criticavam essa ou aquela particularidade do fenômeno, ou se prendiam a problemas aviltantes da experiência vulgar. Agindo como crianças mesmo, né? Como aquela criança que fecha os olhinhos e porque ela está com o olhinho fechado, ela acha que ninguém está vendo ela, né? Nós achamos que porque não estamos falando, os encarnados não estão percebendo, então está tudo certo. Nós esquecemos que pensamentos criam formas e são visualizados pelos espíritos, porque esses pensamentos estão sendo materializados. A ajuda dos amigos espirituais era recebida não como gentileza de benfeitores, mas como espetáculo fútil a ser obrigatoriamente elaborado por servos ínfimos. Ainda assim, os obreiros do nosso plano ofereciam o melhor pelo êxito da tarefa. A enfermeira devotada socorreu as doentes, aplicando raios curativos. Várias vezes deixou o recinto e retornou a ele, porque a simples aproximação dos pensamentos inadequados que lhe senhoreavam as vibrações, toda a matéria ectoplásmica se ressentia, escurecendo-se ao bombardeio das formações mentais nascidas da assistência. Aqueles pensamentos chegavam na enfermeira, faziam com que ela sumisse. Então o plano espiritual tinha que ajudar.
Então ela sumia e aparecia, exigindo muito do plano espiritual. Terminado o trabalho medicamentoso, né, o ajuda aquelas duas pessoas, né? Um risonho companheiro de nossa esfera tomou pequena porção de forças materializantes do médium nas mãos e se afastou. Daí a instantes, trouxe algumas flores que foram distribuídas aos irmãos encarnados, no intuito de sossegar suas mentes muito excitadas. Eles queriam um show, uma apresentação. Então ele pega ectoplasma, vai até a natureza, pega umas flores e traz para eles, para que eles ficassem mais contentes e deixassem de atrapalhar, ou atrapalhassem menos. E acalmando nossa curiosidade, Aulus esclareceu: é um transporte comum, realizado com reduzida cooperação das energias mediúnicas. Nosso amigo, e apontou o emissário das flores, apenas tomou pequena quantidade de força ectoplásmica, formando somente pequeninas cristalizações superficiais do polegar e indicador com ambas as mãos, a fim de colher as flores e trazê-las até nós. Ou seja, ele foi até a natureza, desmaterializou flores, voltou e materializou as flores novamente para dar para eles. E aí Hilário falou: é importante observar a facilidade com que a energia ectoplásmica atravessa a matéria densa, porque o nosso companheiro, usando-a nos dedos, não encontrou qualquer obstáculo na transposição de paredes. E o instrutor disse: sim, o elemento sob a nossa vista, o ectoplasma, né, é extremamente sutil e, aderindo ao nosso modo de ser, adquire renovada feição dinâmica. E se fosse o médium o objeto de transporte, ele transpassaria a barreira nas mesmas circunstâncias? Perfeitamente, desde que esteja mantido sob nosso controle, intimamente associado às nossas forças, porque dispomos entre nós de técnicos bastante competentes para desmaterializar os elementos físicos e reconstituí-los de imediato, cônscios da responsabilidade que assumem. E aí, sorrindo, ele acrescentou: você não pode esquecer que as flores transpuseram o tapume de alvenaria, ou seja, a parede, né? Penetrando aqui com semelhante auxílio. Do mesmo modo, caso encontrássemos utilidade num lance dessa natureza, um instrumento que nos serve de base ao trabalho poderia ser removido para o exterior com a mesma facilidade. Aqui a gente precisa lembrar que a matéria só é densa para os nossos olhos, né? Ela é bastante porosa. Nós é que enxergamos ela coesa, né? As cidadelas atômicas, em qualquer construção de forma física, não são fortalezas maciças como acontece em nossa própria esfera de ação. O espaço persiste em todas as formações e, através dele, os elementos se interpenetram. O que mais a gente tem é espaço, é o vácuo. E os espaços se interpenetram. É isso que ele está querendo dizer, tá? Chegará o dia em que a ciência dos homens poderá reintegrar as unidades e as constituições atômicas com a segurança dentro da qual vai aprendendo a desintegrá-la. Da mesma forma que o homem consegue desintegrar o átomo, vai conseguir reintegrar.
Lembrando que ele escreveu esse livro bem antes da ciência chegar à descoberta da desintegração do átomo. Né? Logo após, os amigos presentes, sempre interessados em acordar os irmãos encarnados para a realidade do espírito, acomodaram o médium, religando-o ao corpo carnal. O rapaz, esfregando o rosto, sonolento, contudo sob a atuação de passes calmantes, voltou à hipnose profunda. Forças ectoplásmicas recomeçaram a surgir das narinas e dos ouvidos, revitalizadas e abundantes. Alguns companheiros passaram a compartimento vizinho, seguidos por nós. Nesse aposento, sobre pequeno fogão elétrico, grande balde de parafina fervente chamavam a nossa atenção. Um amigo, de semblante simpático, cobriu a mão com a pasta maleável que saía fartamente do médium e materializou-a com perfeição, mergulhando-a logo após na parafina superaquecida, dando aos componentes da reunião o primoroso molde como lembrança. Ou seja, o espírito pegou o ectoplasma do médium, montou o formato da mão, colocou na parafina e deixou ali para que os encarnados que estavam ali guardassem como recordação. Uma jovem que nos saudou, cordial, trabalhou igualmente o ectoplasma, modelando 3 flores que, submersas no vaso, ficaram depois numa mesa próxima para os assistentes, como doce recordação daquela noite de tolerância e carinho. Essas flores vão ficar ali no vaso para que eles pudessem ver e guardar na lembrança. Afeiçoados na casa, trouxeram do exterior diversas conchas marinhas, olha que lindo, em que se viam delicados perfumes e se volatilizaram no recinto em vagas deliciosas. Imagine a cena, né? As flores materializadas e perfumadas. Lindo. Reparando que os tarefeiros espirituais submetiam o instrumento medianímico a complicadas operações magnéticas, através das quais a substância materializante era reconstituída ao corpo físico, inteiramente purificada, nós crivamos o instrutor de questões e perguntas. Realmente todas as pessoas na Terra possuem consigo a energia que examinávamos? Seria correto esperar no futuro mais amplas manifestações dela? Essa força era invariavelmente influenciável ou, em alguma circunstância, conseguia organizar-se por si? Aulus deixou aos demais obreiros as medidas atinentes à fase terminal dos trabalhos e esclareceu: o ectoplasma está situado entre a matéria densa e a matéria perispirítica. Assim como um produto de emanações da alma pelo filtro do corpo. E é recurso peculiar não somente ao homem, mas a todas as formas da natureza. Tudo o que existe no planeta tem ectoplasma. Em certas organizações fisiológicas especiais da raça humana, comparece em maiores proporções e em relativa madureza para a manifestação necessária aos efeitos físicos que analisamos. É um elemento amorfo, ou seja, sem forma, né? Mas de grande potência e vitalidade. Pode ser comparado à genuína massa protoplásmica, sendo extremamente sensível, animado de princípios criativos que funcionam como condutores de eletricidade e magnetismo.
mas que se subordinam invariavelmente ao pensamento e à vontade do médium, que os exterioriza, ou dos espíritos desencarnados ou não, que sintonizam com a mente mediúnica, comandando-se do seu modo de ser. Infinitamente plástico, dá forma parcial ou total às entidades que se fazem visíveis aos olhos dos companheiros terrestres ou diante de objetiva fotográfica. Aqui, de novo, a gente já sabe de alguns casos que aconteceram, que conseguiram fotografar essa materialização. Ela pode ser fotografada. Tem uma palestra do Dr. Sérgio Felipe que mostra esse fenômeno. Eu fui procurar, não consegui achar, mas eu lembro dessa palestra. Então ele fala, né, aos olhos infinitamente plástico, dá forma parcial ou total às entidades que se fazem visíveis aos olhos dos companheiros, terrestre ou diante de uma objetiva fotográfica. Dá consistência aos fios, bastonetes e outros tipos de formações visíveis ou invisíveis nos fenômenos de levitação e substancializa as imagens criadas pela imaginação do médium ou dos companheiros que o assistem mentalmente afinizados com ele. Exige de nós muito cuidado para não sofrer o domínio das inteligências sombrias, porque manejado por entidades ainda cativas de paixões deprimentes, poderia gerar clamorosas perturbações. E apontando o médium que despertava sonolento, ele disse: nosso amigo, polarizando as energias do nosso plano, funciona como entidade material, de cujas possibilidades criativas os espíritos materializados, totalmente ou não, retiram os recursos imprescindíveis às suas manifestações, sendo, a prazo curtíssimo, autênticos filhos dele. Assinalando a conceituação, Hilário falou entusiástico: isso dá a entender que nas forças geradoras extravasadas do médium e dos colaboradores da nossa esfera podemos surpreender igualmente os princípios fundamentais da genética humana em figurações com a ciência terrena ainda não conhece, que a ciência terrena ainda não conhece. Sim, sem dúvida, disse o assistente. Os princípios são os mesmos, embora os aspectos sejam diferentes. No futuro nos reserva admiráveis realizações nesse ponto. Trabalhemos e estudemos. Nossas disponibilidades de tempo haviam terminado, e por isso Aulus encerrou a notável conversação, nos convidando a voltar. Quem quiser, né? Acabou o capítulo. Mas quem quiser saber mais sobre isso, tem um livro que se chama A Face Oculta da Medicina, do Dr. Paulo César Fructuoso. Esse livro tem na internet também. É um convite para leitura, tá bom? Beijos, amo vocês, fiquem com Deus.